Seja bem-vindo ao Preveste UEA 2025. Eu sou o professor Jonas Brasil, de Literatura. Eu sou do sexo masculino, com 49 anos, sou um homem pardo de cabelos pretos, tenho uma estatura mediana, estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as nossas anotações. Meu amigo vestibulando, literatura e arte é com o professor Jonas Brasil. Então vamos lá, nossa aula de hoje vai falar sobre romantismo, realismo e naturalismo. Vamos começar a nossa viagem pela literatura. Falando em romantismo, nós temos aqui uma característica super importante que você não pode esquecer. O romantismo, ele representa a busca de uma identidade nacional. Nós poderíamos dizer que foi a primeira literatura a ter esse objetivo, a ter essa proposta, esse projeto estético, dar uma identidade nacional às nossas artes, às nossas letras. E o que seria, professor Jonas Brasil, dar uma identidade nacional? Ora, vestibulando, é falar sobre os elementos constitutivos da nossa nação, falar sobre os tipos sociais do Brasil, as regiões do Brasil, o modo de falar do homem brasileiro, ok? Então, a primeira literatura, não esquece, o romantismo buscou dar uma identidade nacional e cultural às nossas letras. A valorização dos elementos culturais nacionais, que é uma proposta dentro desse projeto estético, onde vai se destacar o nosso querido José de Alencar. Montar um vasto painel cultural do Brasil em todas as latitudes, mostrar o Brasil em todas as latitudes, é a intenção dessa literatura romântica produzida no Brasil. Professor, como mostrar o Brasil em todas as latitudes? Como eu te falei ainda agora, mostrar os costumes, os comportamentos dentro da sociedade, dentro da cidade, da zona urbana, lá nos pampas, lá no sertão do Brasil, além dos aspectos físicos de cada região e humanos, os tipos sociais, como eu já acabei de falar. Tá? E aí nós vamos ter 3 gerações também de poesia que vão ser preocupadas com isso. Além disso, meu amigo vestibulando, quando se fala em romantismo, você não pode esquecer também a questão da língua típica do Brasil. Porque os escritores românticos, eles não quiseram somente se apropriar da cultura de determinada região. Eles não se contentaram somente com isso. Eles quiseram também mostrar de maneira bastante latente o modo de falar do sertanejo, o modo de falar do gaúcho, do homem citadino. Então, há essa primeira preocupação de mostrar a língua típica do Brasil. Inclusive, José de Alencar, nos seus romances indianistas, vai tentar reproduzir a língua, o tupi-guarani dos selvagens de nossas matas. Tranquilidade? E não esquecem, romantismo e idealização do Brasil. Então, quando se fala em realismo, naturalismo, meu amigo vestibulando, não te esquece, crítica social aos comportamentos. E deixa eu te falar, não se pode estudar literatura e arte, por exemplo, se você não pegar o contexto histórico, o que está acontecendo, o panorama histórico, tá? Aí nós vamos ter a desmistificação das idealizações românticas, tipo instituições que foram superidealizadas durante os romances românticos, como o casamento, como o fim único, a família burguesa, a família romântica perfeita, o núcleo igreja, os membros da igreja que foram tão idealizados. Aí o escritor realista vai trazer à tona alguns comportamentos meio assim marginais em relação a essas organizações e instituições desses membros. Isso na literatura realista. Falando em literatura naturalista, aí nós não podemos esquecer as teorias científicas, tá? O naturalismo, ele é doutrinado principalmente por uma teoria científica que é o determinismo,
que prega que o comportamento do homem ele é doutrinado pelo meio, pela raça, herança genética e o momento histórico. Não esquece disso, tá bom? E uma característica marcante na literatura naturalista, que dificilmente você vai se livrar nos vestibulares, é a animalização do homem. Nós temos aqui uma típica imagem de uma família tipicamente burguesa, né? Porque a literatura romântica é uma literatura feita para agradar o universo da burguesia, ou seja, é sinônimo de idealização. Amigo vestibulando, vamos resolver a nossa primeira questão. Então eu tenho aqui, tal movimento não era apenas um movimento europeu de caráter universal, conquistando uma nação após outra e criando uma linguagem literária universal, que, em última análise, era tão inteligível na Rússia e na Polônia quanto na Inglaterra e na França. Esse movimento também provou ser uma daquelas correntes que, como o classicismo da Renascença, subsistiu como fator duradouro no desenvolvimento da arte. Na verdade, não existe produto da arte moderna, nenhum impulso emocional, nenhuma impressão ou estado de espírito do homem moderno que não deva sua sutileza e variedade à sensibilidade que se desenvolveu a partir desse movimento. Olha que o romantismo traz também algumas influências para o modernismo no futuro. Essa coisa da paixão pela nação, essa coisa do êxtase nacionalista e patriótico, os modernistas também vão adotar essa coisa do nacionalismo, essa paixão pelo que é nacional, pelo que é Brasil. Toda a exuberância, anarquia e violência da arte moderna, seu lirismo balbuciante, seu exibicionismo irrestrito e profuso, derivaram dele, viu, vestibulando, que eu acabei de te falar. Todo esse processo da busca de uma arte que fosse espontaneamente brasileira, isso nasce lá no romantismo, não esquece. E essa atitude subjetiva, agora lembra da aula passada que eu te falei, amigo vestibulando, que literatura é lindo porque tem as palavrinhas mágicas que vão cancelar a questão, ou então vão fortalecer a ideia. E aqui eu tenho, dê uma olhadinha, as palavras mágicas, subjetivismo, egocentrismo, que estão diretamente ligadas a uma postura romântica, principalmente. Tornou-se de tal modo natural para nós, tão absolutamente inevitável, que nos parece impossível reproduzir sequer uma sequência abstrata de pensamento sem fazer referência ao sentimento, aos nossos sentimentos. Porque não se pode, amigo vestibulando, falar em romantismo sem egocentrismo, subjetivismo, sentimentalismo, essa loucura, essa paixão pelas coisas nacionais. Tudo bem? Então, nós estamos, é claro, vamos ver aqui a nossa resposta. De posse dessas informações, então, o texto refere-se a que movimento denominado, letra A, o barroco, religiosidade exagerada? Não. Letra B, arcadismo, neoclassicismo, racionalidade, não combina com o romantismo. Letra C, realismo, da racionalidade, que diz não aos impulsos emotivos, também não. O romantismo, das exaltações, do sentimentalismo, das paixões, do nacionalismo, do patriotismo, com certeza sim. E, por último, o simbolismo da temática da espiritualidade, do sonho. Claro que não. Meu amigo vestibulando, nossa alternativa correta, sem dúvida nenhuma, letra D, romantismo. Opa, temos uma dúvida aqui, uma aluna, nossa aluna participativa, Manu. Qual é a tua dúvida, Manu, para eu ver se eu te esclareço? Professor Jonas,
qual a diferença elementar entre a visão de José de Alencar sobre a sociedade e a de Machado de Assis? Ora, Manu, a visão do José de Alencar é uma visão de homem civilizado. Ele faz uma leitura de Brasil, uma leitura de homem civilizado, um Brasil idealizado, um Brasil grandioso, Manu. Só que não é, ele idealiza o Brasil dentro das suas perspectivas de homem burguês, Manu, ok? Já Machado de Assis, que a sua literatura é o reflexo, né, das profundas transformações sociais que estão acontecendo no mundo, logo, a visão machadiana, minha querida Manu, é uma visão mais crítico-social, é uma visão mais esclarecedora, partindo do pressuposto que o Machado de Assis tem uma visão mais negativa, uma visão mais cética sobre o homem, sobre o seu comportamento e até mesmo sobre a sociedade burguesa. Então, poderíamos dizer, José de Alencar idealiza e Machado de Assis esclarece. Amigo vestibulando, vamos caminhando aqui para a nossa segunda questão, uma questão do Enem. No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Amigão, quando ele fala o autor sobredoura a realidade, ele quer dizer que o autor não é interessante para ele desvendar a realidade, esclarecer a realidade. Por isso que ele esconde as sardas e as espinhas, num sentido conotativo. Você está entendendo? Caminhando um pouco mais. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Memórias póstumas de Brás Cubas, do nosso querido Machado de Assis. A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa. Letra A, o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinha. Olha, só relembrando, sobredoura a realidade, esconde a realidade. Esconde as espinhas, esconde as sarnas. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, letra B. Letra C, era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno. Letra D, naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. E letra E, o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Meu querido vestibulando, tá claro, tá certo que é a letra A nossa resposta correta. Tudo bem? Temos agora a participação do meu querido aluno Gui. Gui, qual é a tua dúvida, Gui? Professor, quais as duas características mais marcantes do estilo de Machado de Assis que são cobradas nas provas? Gui, presta atenção, meu querido. Ouça o que o professor Jonas vai falar para você. Sobre Machado de Assis, o estilo dele, o que vai aparecer é a cumplicidade com o leitor, é a conversa com o leitor, é uma marca registrada da literatura machadiana e a outra característica, a análise psicológica das personagens. Querido vestibulando, na aula de hoje vimos realismo, naturalismo e romantismo, assuntos super importantes para o vestibular da UEA. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais. Tchau, tchau!